Boa noite a todos. Aqui estamos nós para mais um encontro, para estudar um pouco mais sobre nós, sobre a vida, sobre as situações em que estamos vivendo nesse momento conturbado da humanidade e principalmente para compreender um pouco mais das lições que o Espiritismo tem nos oferecendo através do Livro dos Espíritos, do Evangelho e de tudo aquilo que a gente consegue tirar e absorver das lições que nos foram dadas pelos Espíritos desde 1857 e de Jesus há 2000 anos atrás. Então, antes que a gente comece esse estudo, eu quero convidar vocês a acalmarem o coração, para que a gente possa sintonizar com o mundo espiritual e a gente possa sintonizar também um com o outro. Né? E para isso, não tem a melhor forma do que a prece. Por isso eu convido vocês a fecharem os olhos, elevar o pensamento e pedir ao Pai que nos oriente, que nos auxilie a compreender o momento em que vivemos. Que a Tua luz, Senhor, possa nos esclarecer e nos trazer um pouco mais de consciência sobre tudo que nós estamos passando nesse momento, com tudo que estamos vivendo nesse momento. Que o Teu amor possa estar junto daqueles que estão agora sofrendo todos os horrores da guerra. Que eles possam sentir-se amparados, abraçados e acolhidos pelo mundo espiritual. E que possam compreender a lição que têm que tirar desse momento em que estão vivendo. Que a Tua luz, Senhor, possa chegar até daqueles que têm o poder de começar e terminar uma guerra. Que têm o poder de tirar ou preservar uma vida. Que eles possam sentir a responsabilidade que têm diante de tanto poder. Que eles possam compreender a responsabilidade que têm em conduzir toda uma nação, para que eles não sofram tanto e para que ele não seja tão endividado, levando as pessoas a tantas dificuldades. Que eles possam sentir-se agora esclarecidos a esse ponto e que as guerras que estamos vivendo, os dissabores que estamos vivendo nesse momento, eles possam se acalmar para que a gente possa ter um pouco mais de lucidez. E que hoje a gente possa absorver do mundo espiritual um banquete de luz, de paz, de tranquilidade e de esclarecimento. Com Tua luz e com Tua paz, iniciamos a nossa reunião de hoje. O nosso estudo de hoje trata exatamente disso. A vida é um evento pedagógico. A vida é um evento pedagógico. Tudo o que acontece na nossa existência tem uma lição, nos traz um esclarecimento sobre aquilo que precisamos passar, aquilo que precisamos vivenciar, para que possamos crescer um pouco mais no degrau da nossa existência. Então, esses dias eu postei no Instagram, né, um memezinho que diz assim: guerra, pandemia, guerra de novo, terceira guerra mundial, não é possível que nós nascemos na última temporada. A gente está vivendo um momento que parece que está tudo se acabando, né? Que o mundo está se acabando. Pelo menos aquele mundo que a gente conhece e conheceu e que a gente tinha esperança que frutificasse, parece que está se acabando. Né? E aproveitando esse meme, essa brincadeira, a pergunta que sempre vem é: por que tudo isso? Qual o objetivo? Qual a lição que nós precisamos ter diante de tudo que estamos vivenciando nesse momento? Porque nós acabamos de sair de uma pandemia. Já entramos em uma guerra e depois em outra guerra. No Brasil, graças a Deus, a gente está sentindo só um reflexo muito superficial de tudo que está acontecendo ali no Oriente Médio e principalmente no leste europeu, ali junto de Croácia, Ucrânia e Rússia. Polônia aí vivendo também um momento conturbado. E por que isso está acontecendo? Qual é a lição que a gente consegue tirar disso tudo? Porque parece que Deus meio que abandonou a gente. Será que isso é verdade? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer a Kardec, lá do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis naturais. Né? Ele começa a questionar se essas leis que regem o universo são leis naturais, se elas são universais realmente, ou tem uma lei para cada mundo, para cada planeta, ou para cada comunidade. Como é que funciona essa regência do universo para que a gente consiga crescer enquanto humanidade? E numa dessas questões, que começa, se eu não me engano, na 617, na 621 ele pergunta: onde estão escritas essas leis? Ele diz assim: onde estão escritas as leis de Deus?
E os espíritos são categóricos e taxativos. Eles respondem na consciência. E acabou. A resposta é só essa. Na consciência. Quando a gente olha essa questão assim superficialmente, a gente pode achar, caramba, eles podiam dar uma continuidade nessa história, né? Eles poderiam nos influenciar ou desenvolver um pouco mais essa questão para que a gente pudesse entender melhor como é que funciona a regência do universo e da nossa vida, né, do nosso destino. Mas essa resposta, por incrível que pareça, nos traz duas reflexões muito profundas. Se a gente parar para organizar o nosso pensamento e olhar elas com mais profundidade, essa resposta com mais profundidade, a gente vê que a primeira reflexão profunda que a gente precisa ter é que nós somos o eixo do mundo. Percebam que eu disse, nós somos o eixo do mundo e não o centro do mundo. Porque o centro do mundo é para onde tudo se converge. O eixo do mundo é onde tudo circunda. Então, tudo que acontece à nossa volta passa pela nossa percepção. Né? Então, é a nossa consciência que organiza e dá sentido às coisas e a todos os eventos ao qual estamos expostos e temos acesso de forma direta ou indiretamente. Perceberam? Quando a gente é o eixo do mundo, a gente precisa organizar todas as informações que estão à nossa volta. Todos os eventos que ocorrem ao nosso redor precisam passar pela nossa mente. É a nossa consciência que organiza e dá sentido a todas essas coisas. É ela que diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim para nós. Então, partindo desse princípio, precisamos desenvolver o nosso senso crítico, né? E aprimorar a nossa capacidade de olhar o mundo de uma forma muito mais profunda. Porque senão esses eventos vão acontecendo, essas histórias vão se desenvolvendo na nossa frente, mas a gente não sabe o que fazer. A gente nem percebe que elas existem como lição para a nossa existência. E para isso nós temos duas maneiras de crescer, né, de aprender. A primeira é através dos livros, através das palestras, através das informações que vêm de fora. São a compreensão de outras pessoas que vai nos ajudar a compreender e a interpretar tudo o que acontece na nossa vida. Os livros são muito importantes para isso. As lições dos espíritos, dos filósofos, dos romances que parecem serem romances, desculpa, muito mais bobinhos, na verdade nos traz informações profundas sobre a nossa existência. E como nós conseguimos lidar com os eventos dolorosos ou de alegria que estão à nossa volta. Então, essa é a primeira maneira que a gente tem de aprender sobre a nossa existência. A segunda maneira é por nossas próprias experiências. Como nós lidamos com os eventos do mundo. Né? E porque essa resposta dada por Kardec, né, dada dos espíritos a Kardec, faz com que a gente comece a dar muito mais valor aos sinais que a vida nos oferece. Precisamos ficar atento a essas lições que estão no nosso dia a dia, porque elas são importantíssimas para a compreensão que nós vamos ter do mundo, das pessoas e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes a gente está alheio a algumas coisas. Um dia eu vi um vídeo muito curtinho, né, que um camarada entrevista a menina assim, para quem você está torcendo nessa guerra entre Irã e Israel? Ela respondeu assim, não estou torcendo para ninguém não, eu sou Mengão, eu só torço para o meu Flamengo. Ela está completamente alheia de tudo que está acontecendo. Ela desconhece tudo que está acontecendo. Tá certo? Então, para que a gente não fique desconhecedor de tudo isso e passe pela vida sem perceber as lições que ela tem a nos dar, a gente precisa ficar atento a essas lições. Porque nós não podemos nos esquecer que a vida tem um propósito para nós. Desde o primeiro momento em que o primeiro minuto que a gente acorda, até o nosso momento de dormir, a vida nos traz lições inteligentes. Por quê? Porque sendo Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com essa inteligência suprema ele nos oferece uma vida. E essa vida que ele nos oferece
um propósito inteligente. Porque senão não haveria sentido estarmos aqui. Para quê? Para ele brincar de coordenar a nossa existência? Para ele brincar com a gente como se fôssemos bonecos? Sendo ele inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso seria muito raso para a nossa compreensão e para a compreensão que a gente tem do mundo e de Deus. Isso seria muito raso para Deus, para alguém que organiza toda essa nação. Então, sendo Deus inteligente, esse propósito tende a ser a inteligente. Carl Jung desenvolveu um conceito, né, que ele é um dos pais da psicanálise, né, junto com Freud. Jung é um dos pais da psicanálise. Ele desenvolveu um conceito que ele chamou de sincronicidade. Ele percebeu que a vida tem um objetivo inteligente para todos os seres, racionais ou não. E, por consequência, ela tem um objetivo inteligente para nós. Aquilo que eu acabei de falar sobre Deus, Jung começou a perceber. Então, se a nossa vida é um evento inteligente e tem um objetivo inteligente, ela nos coloca em situações em que vamos desenvolver as nossas potencialidades, às vezes despertar potencialidades que a gente não sabia que tinha. Então, tudo o que acontece na nossa existência mexe com o nosso emocional e com a nossa consciência, nos despertando para alguma outra situação que a gente não conseguia compreender, que a gente não tinha nem ideia que existia no passado. Mas hoje a gente começa a olhar para esses eventos como uma forma de crescimento, uma lição que está contida numa pequena passagem que acontece na nossa existência. Um exemplo que eu digo isso, tem uma filósofa, ela chama Lucilena Galvão. Ela conta uma história que é muito, mas muito interessante. Ela diz que ela mora numa casa e quando chove, a varanda sempre, em vez de construir uma casa de forma errada, o pedreiro fez o caimento errado, ao invés da água cair para o ralo, ela volta meio que para dentro de casa e a sujeira se acumula num canto. Então o que acontece? Toda vez que chove, ela tem que pegar um rodinho, empurrar a água para que ela saia junto com a sujeira. Naquele processo de fazer isso, ela percebeu que a mente da nossa mente, ou a mente dela, é igualzinho àquele movimento da água. Ela tende a escorrer para o ponto mais fácil. E naquele lugar mais fácil, com menos atrito, é que aquele lugar traz mais sujeira. Olha só, ela percebeu, empurrando a água, que a nossa consciência faz com a gente. Traz para dentro de nós sujeiras, porque é a maneira mais fácil. A gente sempre busca o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil que a água tem para fazer, é naquele caimento. Então, acumula sujeira naquele canto. Os eventos da nossa vida também são assim. A gente não acumula muitas felicidades. A gente fica acumulando tristezas e desenvolve, né, tristezas. A gente fica marcado por essas tristezas durante muito tempo da nossa vida. A gente conversa isso com pessoas e a gente percebe que os eventos traumáticos são os eventos dolorosos são muito mais traumáticos do que os momentos felizes da nossa existência, né? Então esse conceito de sincronicidade que Jung ele coloca é exatamente isso. São os sinais que a vida nos oferece para nos colocar em situações onde nós possamos crescer. A vida vai nos colocando em situações para que a gente possa crescer ao redor daquela comunidade onde a gente está inserido. E olha que interessante, quando a gente faz isso, quando a vida faz isso, ela nos proporciona a possibilidade de interagirmos com outras pessoas e de sermos também fonte de iluminação para essas pessoas. Porque se a gente não percebe esses sinais, a tendência é esses eventos nos levarem a essas situações nos levarem a eventos traumáticos. E esses eventos podem trazer um pouco de transtorno para nós e para tudo que está à nossa volta. E assim nós nos deparamos com situações muitas vezes dolorosas, que insistem em nos visitar. Situações que se repetem, como lições que não foram aprendidas. Porque é como se a gente, sabe, a gente entra numa fila.
Aí a fila não anda. Quando a gente passa para outra fila, a outra fila para e a outra não anda, e a outra começa a andar. Qual a lição que a gente tira disso? A gente pode tirar alguma lição? Claro que sim. Por que eu não posso esperar? Uma das lições que a gente pode ter. O que eu tenho de especial que não posso esperar? Porque a vida nos colocou numa situação em que eu preciso aprender essas coisas. Né? Nós precisamos tratar essas situações de uma forma muito mais profunda. Porque, como eu disse no começo, a vida nos traz lições desde o momento em que acordamos até o instante de dormir. Um poeta chamado John Donne, ele é um poeta inglês, ele diz assim: nenhum homem é uma ilha completa em si próprio. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte de um todo. O que ele quis dizer com isso? Que nenhum homem vive de forma isolada. Todas as nossas ações, elas afetam direta ou indiretamente as pessoas que estão à nossa volta. E todas as ações das pessoas que estão à nossa volta nos afetam direta ou indiretamente. Então, nós estamos todos interligados como um pedaço de um grande continente. Se um pedaço do continente sai, eu deixei de aprender naquele momento. Como é que as coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue perceber que esse acontecimento pode causar uma situação dolorosa para alguém, ou às vezes um evento positivo pode causar um benefício para alguém. Para que vou deixar bem claro, eu gosto de contar histórias. As histórias fazem com que a gente entre num momento lúdico e consiga compreender melhor a situação em que eu estou vivendo. A primeira história que eu queria contar para vocês é da minha esposa, a Cíntia. A gente sempre eu sempre quando eu tenho alguma coisa que precisa rápido comprar, eu vou numa birosquinha aqui perto de casa. Eu chamo de aeroporto, não é uma birosca, é o aeroporto. Porque ali é caro igual aeroporto, né? Mas é aquela coisa que a gente precisa rapidamente, não dá para ir no mercado, eu vou ali e compro. Né? É um hortifruti que vende de alfinete a foguete. E com frequência eu encontrava lá um camarada que ele não estava malamanhado, como diz o nordestino, não estava desarrumado, ele estava até arrumado e tal, uma roupa mais puída, né, não tão alinhada, mas ele estava até arrumado. E ele ficava vendendo jujuba, ou às vezes jujuba, às vezes mariola, às vezes house, ali na frente desse hortifruti. E eu falei, poxa vida, esse cara está até arrumado. E provavelmente ele não é um pedinte qualquer, aquele mendigo profissional, aquele pedinte profissional. Ele deve estar ali por algum motivo, né? Sempre a finalzinho de tarde, entre 6 e 7 horas da noite, por aí. Então ele deve ter saído do trabalho, deve vir aqui para tentar ganhar um trocado para voltar para casa. E de quando em vez eu compro alguma coisinha. Assim, não dou muita conversa. Não dava muita conversa. Eu só simplesmente passava ali, comprava as coisas e vinha para casa. Assim, semana passada, eu desci com a Cíntia pra gente comprar alguma coisa. Acho que ela ia fazer uma janta, sei lá o que, não sei. Eu sei que a gente desceu e a gente foi nesse hortifruti. Eu logo entrei na frente, peguei um carrinho e fui com o carrinho lá pra dentro para adiantar o expediente, que eu queria comprar logo as coisas para voltar para ela fazer o que ela queria. Né? E ela passou, ele pediu alguma coisa para ela e ela imediatamente parou e conversou com ele. Eu estava lá dentro, não vi o que ela conversou com ele. Trocaram meia dúzia de palavras e ela entrou. Aí ela pegou um saco, colocou uma quantidade de banana, colocou dentro do carrinho. E pegou um outro saco, mais uma outra quantidade grande de banana, colocou dentro do carrinho. Eu olhei aquilo, o que essa mulher está fazendo? Aí nós passamos ali, tem uma padariazinha, foi lá, pegou um saquinho, botou pão pra gente, botou no carrinho. Botou mais um pouquinho de pão pra gente, botou no carrinho. Eu falei assim, qual que folia de reis ela deve estar esperando lá em casa? Que lá no interior é assim, né? Chega a folia de reis, toca música, sanfona, gritaria, né? Cantoria, e você tem que dar de comer. Então, tu deve estar esperando um batalhão. Né? Tem gente chegando em casa e eu não estou sabendo. E foi na geladeira de suco, pegou 2 sucos assim, botou ali dentro. Eu vendo aquilo, não fiz nenhum tipo de ligação, mas também não questionei, né? Eu só queria pegar as coisas e botar dentro do carrinho, pagar e ir embora. Pegou algumas coisas e mais algumas coisas ali e tal. E na saída, depois de pagar, nós pagamos, né? Eu ia perguntar para ela assim, que eu não queria perguntar ali na frente de todo mundo, falei,
Que hora que vai chegar o batalhão? Né? Estão saindo do quartel, vão comer lá em casa. Ela parou na frente desse homem, entregou a banana, entregou o saquinho de pão, entregou mais os 2 sucos, entregou mais algumas coisinhas e a gente saiu. E fomos em silêncio durante um período assim, até que lá na frente ela disse assim, ele é casado, né? Ele deve ter alguns filhos esperando, ele deve ser muita felicidade quando ele chegar em casa com aquele monte de banana e um monte de pão. Os filhos vão ficar muito felizes. Suco, pão. E eu falei, como é que você sabe que ele é casado? Ele falou para você? Como é que você sabe que ele tem filho? Ele falou para você ali na frente? Eu não ouvi essa conversa. Ela disse assim, não, ele usa aliança. Ele deve ter saído, esperado ali, fazer alguma coisa, vendendo alguma coisa para fazer dinheiro, para comprar alguma coisa para levar para casa. E os filhos vão chegar com um sorriso desse tamanho quando receberem que tem banana, pão, suco, leite, Nescau. E eu disse, caramba, é verdade. Eu meio que me comovi até com ela falando isso. Eu estava fazendo errado. Eu estava até apiedado dele por conta de estar ali, mas eu não desconsiderei completamente essas coisas. Mas ela não. Ela percebeu essas coisas. E ela andou para ele e doou para ele e para os filhos dele, caso eles tivessem. Entenderam? Então a gente não tem. A lição que eu tirei dali é: a gente não olha direito para as pessoas. A gente não olha direito para aquilo que está à nossa volta. E ela olhou. A segunda história que eu tenho é a história de Sérgio Reis. Isso está no YouTube. Vocês podem procurar essa história num podcast. Eu não sei agora qual é o podcast, mas você pode botar. Deve estar escrito Sérgio Reis, hospital, alguma coisa assim. Há alguns anos atrás, ele tratando um câncer que teve no Albert Einstein, né? Dinheiro. Ele ia lá com frequência. E numa dessas idas ao Hospital Albert Einstein, na saída, ele deixa o carro lá, tem um estacionamento, tem um manobrista que leva o carro, coisa de rico, né? Não é no SUS que a gente vai, não, coisa de rico. Deixa lá, o manobrista leva o carro lá para dentro, e ele tem uma salinha de espera e tal. Então ele desce, na salinha de espera ele deixa a esposa começa a conversar com uma outra senhora que estava ali, naquele lugar. Ele vai e pede para o manobrista, vai buscar meu carro. Quando esse manobrista pega a chave, vem um outro correndo, mais idoso, né, assim, mais velho, e pega a chave e diz assim, seu Sérgio, aconteceu um problema. Aí ele disse, o que houve? Eu estava esperando o senhor sair, aconteceu um problema grave. Eu bati o seu carro. Eu estava manobrando e ele diz assim, meu carro era uma Land Rover, né, Land Rover era um carro grande. E eu bati o seu carro, bateu a porta do seu carro. Aí ele disse, qual porta? A porta do passageiro. Aí ele disse, não, tudo bem, traz lá. Mas bateu bastante. É preciso avisar o supervisor, porque alguém vai ter que pagar isso. E ele disse assim, eu pensei na hora, Sérgio ia dizendo, né? Eu pensei na hora, esse camarada vai ser responsável por isso, pode ser mandado embora, ele tem família, ele tem filhos. Eu falei assim, você tem família, tem filhos, vai lá e pega, meu carro tem seguro. Depois eu digo que estava na rua, alguém bateu na rua, e o seguro vai cobrir, vai pagar tudo isso. Aí ele, não, seu Sérgio, o senhor precisa falar para o supervisor. Ele disse, eu não vou falar para supervisor nenhum. Vai lá pegar meu carro, não se preocupe com isso, o seguro vai pagar, o seguro vai cobrir tudo isso, não se preocupe. O camarada foi, pegou o carro, muito constrangido, entregou, ele viu que tinha amassado bastante a porta. Sabe aquela raspada que dá na coluna, que dá uma raspada na... Parece que foi isso, segundo ele informa. Ele pega a chave, dá o dinheiro para o manobrista, o manobrista, não, você não precisa, não é sua tarefa, não se preocupe com a porta. Deu, acho que um dinheiro lá, 20, 50 reais, eu não me lembro qual o valor que ele disse, deu um abraço no manobrista e chamou a esposa. A esposa e a senhora viram aquela cena, e a senhora disse assim, seu Sérgio, eu posso falar com o senhor? Ele disse, tudo bem, será que é um autógrafo, alguma coisa? Disse, não, por isso que todo mundo gosta do senhor, o senhor é um grande homem. Pouca gente faria o que o senhor fez. Já iria arrumar uma confusão, um barraco aqui, iria fazer com que o hospital tivesse que pagar isso, para não gastar a franquia do seguro, ia botar a culpa no pobre manobrista, que estava ali por algum motivo agitado, ou sei lá o que, ou nunca tinha pego um carro daquele tamanho, sei lá por que motivo, e ele ia ser mandado embora, e o senhor foi complacente com o erro dele.
Aí pediu o telefone da esposa, ela deu o telefone, trocaram algumas informações ali e ele foi embora. Ele disse, passaram-se anos e eu nunca mais vi essa mulher. Certa feita, agora na pandemia, ele estava numa rádio, ou numa televisão, desculpa, pedindo doação para o Hospital do Câncer lá de Barretos, que ele ajuda. Então, o Hospital do Câncer de Barretos, se vocês não sabem, é mantido pela comunidade, alguma verba do governo, mas muito mais pela comunidade, e principalmente pela comunidade de cantores sertanejos. E dentre eles, Sérgio Reis. E ele estava pedindo, porque pandemia, sem show, sem dinheiro, sem doação para o Roberto Einstein. E ele, para o Albert Einstein não, para esse Hospital do Câncer de Barreto. Então, é um hospital muito legal, se vocês puderem ajudar. Tá? Além de atender os pacientes, eles dão auxílio às famílias dos pacientes que lá ficam durante o período que eles estão fazendo quimioterapia, radioterapia ou qualquer tratamento lá dentro. E ele estava pedindo, né, dinheiro para isso. Quando ele termina a entrevista ao vivo nessa televisão, ele sobe no carro, está andando com a esposa, conversando e tal, preocupados com como é que iam fazer para manter o hospital de pé. O telefone liga. A esposa atende. E ela diz assim, alô, tudo bem? Tudo bem? Ela assim, seu Sérgio está por aí? Tá? Eu acabei de ver a entrevista dele. Assim, quem está falando? Sou fulana, que estava lá no hospital. Como é que a senhora está? Tudo bem? A senhora, eu queria ajudar. E ele disse assim, eu não vou falar o nome dela, mas é uma das famílias multimilionárias de São Paulo. Quase bilionária, ele disse. E ela disse assim, a senhora vai doar alguma coisa? Ela disse, não, eu vou bancar todo o salário do hospital durante 3 meses. O senhor acha que é o suficiente para o hospital respirar e continuar atendendo seus pacientes? Ele disse assim, é maravilhoso, porque agora eu vou me concentrar, com a diretoria, ele não é diretor desse hospital, ali, a esse outro projeto. Então, ela bancou, ele disse, ela bancou durante 3 meses todo o salário de todos os funcionários do Hospital do Câncer de Barreto. Outro evento tocou o coração de 3 pessoas. O primeiro evento é o evento da Cíntia. Tocou o meu coração e mudou a minha maneira de ver o mundo. Eu até voltei lá para ver se encontrava o cara, para tentar, né, fazer o meu comercial, e já não estava mais lá. Eu perdi a minha chance. Mas aquilo me tocou e me fez olhar de forma diferente, né, ficar mais atento às coisas que estão acontecendo à minha volta. Deve ter tocado o coração daquele camarada que voltou para casa com um monte de coisa por conta da bondade de alguém. E o coração da minha esposa, que conseguiu trazer um benefício para umas pessoas. Sérgio Reis também. O manobrista saiu satisfeito. Ele recebeu uma lição. Tem que ter mais atenção, porque nem todo mundo vai te tratar assim. Mas existe bondade no mundo. Do Sérgio Reis, que fez isso naturalmente, e da senhora, que pôde retribuir aquele aprendizado de uma outra forma. Vocês viram? A vida é um evento consolador. Principalmente, a vida é um evento pedagógico. Ela traz lições profundas para a nossa existência, mas a gente não se apercebe disso. Se vocês pararem para olhar, todos nós passamos por situações parecidas, semelhantes, mas a gente às vezes não dá atenção e não absorve a lição que precisa ter daquelas situações. Mas aí você pode se perguntar assim, tudo bem, Assis, que a gente está lúcido, está sóbrio, está tranquilo, mas e aqueles que já desistiram? Aqueles que estão afundados no vício, aqueles que estão afundados nas dores, nas depressões da vida, que já desistiram de viver, que já não tem mais nenhuma esperança da vida. Como é que acontece? Essas lições acontecem também? E eu vou responder para vocês. A vida trabalha para o nosso resgate. Ela trabalha para nos reerguer todas as vezes que caímos. Eu vou repetir. A vida trabalha para o nosso resgate. Ela trabalha para nos reerguer todas as vezes que caímos. A nossa encarnação foi feita para dar certo. A gente reencarna com um projeto reencarnatório para dar certo. Então, a gente precisa dar certo.
ela vai fornecer argumentos e instrumentos, ela, a vida, para que a gente possa conseguir sair da situação dolorosa em que nos encontramos. Aprender uma lição através dessas situações dolorosas. E aí eu vou recorrer a Jesus para nos ajudar nesse processo. Porque ele tem uma história maravilhosa, uma parábola maravilhosa para nos ajudar a compreender que a vida ela é essencial no nosso resgate. Ela trabalha para o nosso resgate. Então, a parábola que eu vou contar para vocês é a parábola do filho pródigo. Mas eu gosto de chamar essa parábola do pai amoroso e os dois filhos perdidos. E eu vou explicar por quê. Essa parábola está em Lucas 15, capítulo 15, versos de 1 a 32. Ele diz assim: Jesus estava a conviver e a comer com publicanos e pecadores. Quando os fariseus passaram, observando Jesus, eu vou dar uma resumida, porque o nosso tempo já está meio curto ali, tá? Estava ceando com publicanos e pecadores. Quando os fariseus e escribas passaram, viram Jesus comendo e começaram a criticar. Começaram a falar: olha aquele homem, ele vive e convive com pecadores e publicanos e ainda come com eles. Só para que a gente possa entender essa situação, eu queria contextualizar vocês. Como é que eram as casas nessa época lá na Palestina? Naquela região onde Jesus vivia, né? Na região da Judéia ali, principalmente. Era assim. A casa normalmente tinha 2 andares. O andar de baixo, onde ficava o chão, o terreiro, ali era o lugar das criações. Então, porco, galinha, qualquer coisa. E eles se abrigavam em pequenos lugares ali, como se fosse um abrigo, para que eles ficassem abrigados do sol, da chuva ou das intempéries do dia. No segundo andar, era o andar da moradia daquela família. Normalmente eram 2 cômodos no máximo. Um cômodo grande de recepção, e um menor, mais retraído, que era o quarto. Às vezes 2, que era uma estalagem, onde as pessoas pudessem ser recebidas e abrigadas. E em cima, bem no teto, era um lugar onde as pessoas normalmente comiam à noite, por conta do frescor, do vento, da brisa e tal. Então eles jantavam lá em cima, principalmente quando tinham eventos. Então é como se fosse um grande terraço. Era assim que funcionava. Primeiro andar dos animais, segundo andar da família, terceiro andar, local de alimentação, o terraço. Então, como é que eles viram Jesus? Por quê? Porque Jesus estava nesse terraço, convivendo e comendo com os publicanos e com os pecadores. Os fariseus passando, viram Jesus ali, dizendo: que filho de Deus é esse? Que homem de Deus é esse que está com publicanos e pecadores e ainda come com eles? Jesus, ouvindo aquelas críticas e as pessoas ali embaixo, desceu e chegou no portão da casa e falou para os fariseus e os escribas: eu vou te contar 3 histórias. E ele conta. Ele diz assim: a primeira é: um homem tinha 100 ovelhas. Uma ovelha se perde, ele leva todas as 99 ovelhas para a segurança e vai atrás da ovelha perdida. Depois de algumas horas, ele retorna com a ovelha perdida, ele encontra a ovelha perdida, coloca em suas costas e retorna e chama todo mundo para festejar com ele o resgate da ovelha perdida. Para festejar com ele o resgate da ovelha perdida. Ele diz assim: e assim é no reino dos céus. Há mais felicidade, há mais festejo para aquela ovelha que estava perdida, para aquele homem que estava perdido e foi resgatado e que precisava de ajuda, do que para um que foi resgatado e precisava de ajuda, do que para os 99 que não precisavam de nenhum tipo de esclarecimento. Aí ele conta uma segunda história. Existia uma viúva que tinha 10 dracmas. E para que a gente possa entender, esses 10 dracmas, esses 10 dinheiros, eram o seu sustento. Era a garantia de vida futura. Ela não tinha marido, então não tinha trabalho. Era aquilo que iria garantir a sua aposentadoria.
Depois eu conto essa história numa outra oportunidade mais profundamente. E ela perdeu uma dracma. Ela não acendeu o lampião e começou a varrer a casa desesperadamente para que pudesse encontrar essa dracma. Até que ela acha aquele dinheiro, chama todos os seus vizinhos para comemorar com ela aquele dinheiro que estava perdido dentro de casa e foi achado. Para que eles pudessem compartilhar com ela aquele momento de felicidade. Aí ele conta uma terceira história. Havia um pai que tinha 2 filhos. O mais novo disse para ele: pai, eu quero a minha parte, eu quero a parte que me cabe da sua herança. E assim ele fez. Ele dividiu a herança ao meio. Metade deu para o filho mais novo e a outra metade para o filho mais velho. O filho mais novo, depois de alguns dias, pegou o dinheiro que lhe competia e saiu e gastou pela rua. Gastou com mulheres, bebidas, tudo que podia naquela época. E veio uma grande fome naquela região. E ele, sem dinheiro, não conseguia emprego. Até que ele chegou para alguém e esse alguém disse para ele: olha, fique com os animais, cuide dos animais, dos porcos, e aquela lavagem que eu der para os porcos, você disputa com ele e tenta comer alguma coisa. É a única coisa que eu posso fazer por você. E assim ele fez. Ele ficou com os porcos. Quando o camarada jogou alguma coisa, ele comia junto com os porcos, disputava comida com os porcos. Até que ele disse: caramba, os empregados do meu pai têm muito mais do que eu estou aqui, que eu estou vivendo aqui. Essa vida miserável que eu estou vivendo, eu não viveria se fosse só empregado do meu pai. E arrependido, ele vai para a casa do pai dele e diz assim: pai, estou arrependido. Desculpe por ter trazido esse transtorno para você. Desculpe ter te humilhado, porque era uma humilhação pedir o dinheiro antes da morte. Mas eu quero trabalhar para você. Só me pague o que você paga para os seus empregados. O pai sai correndo, abraça o filho, beija o filho, manda os empregados darem banho e colocarem sandálias, roupas decentes para ele, pega um anel e coloca o anel em seus dedos, como se simbolizasse o retorno ao seio familiar. E diz assim ao empregado: vá e pegue o bezerro mais gordo e traga aqui porque a gente vai festejar. E assim foi feito. O mais velho, que estava no campo trabalhando, quando retorna, vê aquele festejo todo e pergunta: o que está acontecendo? E os empregados dizem: seu irmão que voltou e seu pai resolveu fazer uma festa para ele e mandou pegar o bezerro mais cevado, mais gordo, para que a gente pudesse festejar. E o mais velho diz assim: eu não vou entrar nessa casa, eu não vou compartilhar disso. Os empregados avisam o pai que o mais velho estava na porta e não iria na porteira da propriedade e não iria entrar, porque ele não queria participar daquele banquete. O pai vai correndo até a porteira e diz assim: filho, o seu irmão voltou, o seu irmão que estava morto voltou. Morto no sentido de distante, que não era mais da família. Voltou. Venha festejar conosco. E ele diz: pai, eu estou com você há muito tempo. Eu trabalho e te respeito durante muito tempo. E você não me deu um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Ele que te desrespeitou e te humilhou, você manda matar um bezerro? E o pai termina: filho, vamos festejar com o seu irmão que voltou. A parábola termina aí. O que a gente pode tirar dessa história? A primeira parábola, Jesus conta a história de um animal que estava perdido e sabia que estava perdido e foi resgatado e trazido para o seio daquela família. Na segunda parábola, que são a parábola do dinheiro, do dracma, era um objeto que estava perdido dentro de casa, não sabia que estava perdido e foi resgatado, e assim foi feita festa para aquele objeto. Então, o animal sabe que está perdido. A moeda não sabe que está perdida. Um estava fora, outro estava dentro. Aquela parábola que finaliza tudo mostra esses 2 perdidos. Um filho que estava dentro, que ficou com o pai, estava perdido e não sabia. E o outro que saiu, sabia que estava perdido e voltou arrependido. E o pior dessa história, ou o melhor dessa história, que mostra a grandeza e a sabedoria de Jesus, é onde Jesus estava. Jesus estava na porta de uma casa
conversando com os fariseus e os escribas, tentando convencê-los a entrar para comemorar e ceiar com ele junto com publicanos e pecadores. Jesus estava falando com alguém que estava perdido dentro, que era dentro da religião, dentro dos preceitos judaicos, e perdidos. Estava convivendo com aqueles que estavam perdidos fora, e sabiam que estavam perdidos, porque eles eram rejeitados. Então, onde é que nós nos encontramos nesse momento? Nós estamos perdidos dentro ou estamos perdidos fora? Mas isso para Deus não importa. Todos nós seremos resgatados de alguma maneira. Olha que interessante. Jesus resume nessa parábola, nessas 3 parábolas, porque na verdade o filho pródigo é só o resumo dessas outras 2 parábolas. Os eventos da nossa existência, da maneira com que nós olhamos e compreendemos o mundo. Então, a conclusão que a gente pode tirar é: não existe barema para a vida. Barema, para quem não sabe, é um gabarito. É uma espécie de quadro onde estão todos os critérios de avaliação e de referência, principalmente são gabaritos de concursos públicos, então eles chamam de barema. Não existe barema para a vida. Não existe gabarito para a vida. É uma espécie de gabarito. Barema é uma espécie de gabarito para a vida. Porque se a gente voltar lá para o meme postado na internet, naquilo que eu te falei, todos nós estamos vivendo na mesma situação. Todos nós passamos pela pandemia de forma direta ou indireta. Ou pegamos, ou temos algum parente, ou falimos, ou aconteceu qualquer coisa nessa pandemia. Mas cada um teve uma lição particular daquela pandemia. A lição não foi igual para todo mundo, cada um tirou uma lição. Todos nós estamos vivendo de forma direta ou indiretamente as guerras que estão acontecendo. Mas as lições que a gente está tirando dessas guerras são particulares. Está olhando para dentro deve olhar para dentro de si para compreender o que está acontecendo. Então, a gente precisa olhar para o mundo dessa forma e não ter medo de viver, aproveitando a oportunidade de estar junto com as pessoas. Nós aprendemos com o filho. Eu gosto de dizer que a gente é educar-se para educar. Eu jamais vou educar alguém se eu não me educar. Não adianta eu falar aqui para vocês. Tudo que eu falo aqui está escrito no livro, está escrito em algum lugar. Vocês podem tirar essas mesmas conclusões e falarem muito melhor do que eu falo. Se vocês olharem as palestras que estão aí no centro, que o Ivaí disponibiliza, muita gente fala muito melhor do que eu sobre esses assuntos. Mas as lições que eu aprendi quando comecei a estudar para falar para vocês são minhas lições. As lições que vocês vão aprender, aquilo que eu consegui passar para vocês, são lições muito particulares. E aqueles que se derem o trabalho de ler sobre essa parábola 15, Lucas 15, de 1 a 32, tiram outras conclusões e vão aprender outras coisas que eu deixei passar, que eu nem percebi. E os eventos da vida que acontecem. Então, o que eu queria deixar para vocês é exatamente isso. Cada um de nós é responsável pela sua ação ou omissão diante dos eventos do mundo. Cada um de nós é responsável por aquilo que acontece dentro do seu núcleo e como ele compreende aquele núcleo onde ele está envolvido. Nós somos o eixo do mundo. É a nossa consciência que dá sentido às coisas. É a nossa consciência que organiza e dá sentido às coisas. Então, o que a gente precisa entender e a gente deve viver é que a vida é um evento pedagógico. Estar encarnado, viver agora, é um evento pedagógico. Todas as lições serão aprendidas de uma forma ou de outra. De uma forma mais tranquila ou de uma forma mais dolorosa. Aí a gente escolhe o caminho que a gente quer tomar. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. É a minha percepção daquilo que eu estudei, que a gente possa estar ligado ao mundo espiritual, que a gente possa estar ligado a tudo que acontece à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos traga a paz que a gente tanto precisa. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, por tudo que nos ofereceu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com esses companheiros esse banquete espiritual que o Senhor nos ofereceu. Que eu possa perceber e que a gente possa perceber em que lado do mundo nós estamos. Quão perdido nós estamos diante de tudo que está acontecendo. Que lições a gente precisa aprender diante de tudo isso? Lições que a gente às vezes quer, problemas que a gente às vezes quer respostas e não tem, e às vezes respostas de perguntas que nós nem fizemos. Que a gente possa estar atento a tudo isso. E que a tua luz possa sempre nos iluminar, nos assistir e nos orientar e nos ajudar a crescer. E assim, com esse sentimento de gratidão, encerramos a nossa reunião de hoje.